Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e eu faço parte do Avalie e Realize. E hoje estamos aqui com mais uma entrevista que tem como objetivo influenciar você, motivar, despertar e estimular você no mercado de trabalho, a entender talvez qual seja a sua área de atuação. E a gente traz aqui várias mostras de profissão para que você possa compreender ainda mais o mercado de trabalho de uma forma ampla. Hoje nós estamos recebendo o Cleoner Mello, ele que é analista de sistemas, não é isso, Cleone? Analista de Isso. sistemas. Ele vai explicar um pouquinho para a gente essa profissão que é da área da tecnologia, programação, TI, e a gente vai saber um pouquinho mais. Cleone, é uma honra te ter por aqui, é uma honra a gente poder ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua área de atuação. Eu já quero te agradecer em nome da equipe pela sua disponibilidade de nos atender. Fique à vontade para se apresentar para quem não te conhece. Oi, pessoal, é o Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer realmente fazer parte desse projeto de vocês, da Avali Realize. E eu espero contribuir bastante aí para o aproveitamento de todo mundo que está assistindo vocês, que acompanha vocês, e Legal. que talvez possa estar em dúvida aí em alguma coisa da profissão ou na melhor área, onde se encaixa melhor. Espero conseguir responder todas as perguntas aí que vocês tiverem de forma a ajudar esse pessoal aí. Legal. Olha, hoje eu estou aqui como um aluno também, porque eu sou aluno de análise de sistemas, né, na área da tecnologia, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Então, eu já vou tirar uma casquinha aqui dessa entrevista também. Cleone, mais uma vez, sinta-se à vontade, tá? Aqui no nosso meio. Eu já quero começar perguntando como é que foi o seu despertamento, né, na sua juventude, adolescência. Qual era o seu nível de autoconhecimento e percepção das suas habilidades? Olha, o meu autoconhecimento foi algo bem intrigante no início, porque eu tinha 3 áreas totalmente distintas, assim, e quem me ouvia falava: "Não é possível", né. Eu tinha a área de tecnologia, que foi a qual eu optei, né. Tinha a área de medicina, talvez porque minha mãe é da área da saúde, como enfermeira, então contava muitas experiências, muitas situações da área dela, e eram bem empolgantes, então isso também me instigava para essa área da saúde, né? E aí eu pensei em fazer medicina e tinha a área do jurídico, né? Do direito, que era uma área também que me intrigava muito, me instigava muito, era muito interessante, porque a área da justiça, eu sempre achei muito interessante essa questão da legalidade, da justiça, e eu tinha a área de tecnologia e eu optei por fazer um técnico na época do meu segundo grau, em TI, e aí não consegui me desvencilhar, porque realmente eu já gostava muito dessa área e abracei com todas as forças esse caminho inicial aí. E ao terminar o segundo grau técnico em tecnologia, eu já fui direto para a faculdade em tecnologia já, que era análise de sistemas com ênfase em desenvolvimento, e estou até hoje. Que legal. É uma área que talvez seja ainda está iniciando, né, o seu estímulo, né, apesar de ter muita coisa, né, ter muitos engajamentos quanto a isso, mas poucas pessoas hoje se interessam por essa área e às vezes não percebem, né, o quanto ela é abrangente a longo prazo. Eu queria perguntar para você quais são as formações necessárias, né? Quais são os cursos que a gente faz para entrar para a área da tecnologia, ainda mais específico a análise de sistemas, como é que é a questão da programação também. Pode ficar à vontade. Então, é assim, você pode iniciar, né, se existir alguma dúvida, se a pessoa ainda estiver pensando no que fazer, mas realmente estiver interessada nessa área, acho que o primeiro caminho, que foi o que eu percorri e me ajudou bastante, foi realmente a realização do técnico. Eu comecei, na verdade, com um curso livre, né, aqueles cursos livres que existiam de Word, Sim. Excel, PowerPoint, Windows, e a partir daí eu falei, poxa, muito bacana, adorei esse contato com o computador, mas agora eu quero saber, é, eu quero não apenas utilizar sistema aplicativo, mas eu queria desenvolver um sistema que um usuário pudesse utilizar. Me instigava muito essa questão de como que aquilo funcionava por trás dos bastidores. Não somente formatar, ajustar algo, mas de fato desenvolver algo para que aquilo pudesse atender a demanda de alguém. Isso para mim era fascinante e foi o que me ajudou muito na época. E do técnico eu fui direto para
E desse curso livre eu fui direto para o curso técnico, e do curso técnico eu me vinculei totalmente, 100% à área e não saí mais dela. Então, você pode fazer um curso livre, onde você vai usar sistemas aplicativos e vai ver se de fato você tem uma habilidade, você se interessa, se desperta algum interesse por essas áreas, né? Se despertar, consequentemente, você vai querer ajustar, né? Montar algum tipo de programa, algum tipo de fluxo, de processo que realmente automatize o sistema de alguém, né? Algo que é um processo que a pessoa tenha, que desenvolva manualmente, e você quer automatizar aquilo. E você vai chegar ao curso técnico e talvez chegar até o nível superior também. Hoje em dia existem mais cursos até do que na minha época. A pessoa pode estar fazendo cursos mais até específicos do que de fato só mexer em sistemas aplicativos, ou também mexer, por exemplo, a área de design, que é uma área muito interessante aí, que tá em alta, inclusive no mercado. Você pode começar a mexer nesses sistemas aplicativos de tratamento de imagens, ou você pode entrar um pouquinho mais no processo e tentar fazer um técnico ali que já te demonstra alguns fluxos de trabalho, montar casos de uso, fazer levantamento de requisitos, ou de fato ter um contato mais direto com uma linguagem de programação, que é algo um pouco mais técnico, mais complexo e mais para quem gosta, para quem se envolve realmente vai querer também se aprofundar. E aí talvez a pessoa caia mais para a parte de análise de dados, goste mais dessa estrutura, armazenar dados ou depois ainda transformar esses dados em informação. Então é um leque de situações, de soluções e de áreas que as pessoas podem estar descobrindo e se despertando e se interessando de fato por qualquer uma delas e se especializando em qualquer uma delas. Leone, tudo isso que você está falando está dentro do TI, não é isso? Da tecnologia da informação, né? Isso, tudo dentro da tecnologia da informação. Legal, legal. Eu sei que já perguntei sobre, né, quando você começou a despertar essas vocações, essas habilidades, mas eu quero saber como é que aconteceu a sua decisão profissional, né? Quando é que você se viu ali, não, eu preciso trabalhar com isso, e aí, né, você começou a trilhar o caminho dos estudos, tudo bem, mas quando é que você viu assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero que isso seja a minha fonte de renda? Quando é que foi esse caminho? A escolha de estudo, beleza, mas eu queria saber também como é que você escolheu isso como carreira profissional. Quando eu comecei a me empolgar e perceber que eu conseguia realizar bem aquele serviço, que eu conseguia me sentir realizado e realizar algo para outra pessoa, para que pudesse, como eu falei, de fato automatizar tarefas. Isso foi muito importante. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive mais certeza ainda, porque como eu falei no início, eu tinha essa dúvida entre a área da saúde, a área do direito e a área da tecnologia, e foi muito interessante porque quando eu iniciei a carreira, eu iniciei dentro de um departamento jurídico. Então a gente começou a desenvolver, a automatizar processos do departamento jurídico. Legal. Então eu falei assim, olha, eu consigo sintetizar, agregar basicamente todas as profissões, porque todas elas têm como permear dentro da tecnologia, né? A tecnologia Verdade. permeia todas elas. Então, eu já passei, por exemplo, pela área do jurídico, depois da contabilidade, do sistema previdenciário, depois de um sistema de seguros, e atualmente eu trabalho com regra de negócio para esportes e eventos. Então, assim, é muito interessante, você acaba pegando um conhecimento geral de várias profissões, porque para automatizar esse processo você precisa. Então, assim, para mim isso foi muito empolgante, já desde o início, desde o primeiro problema que o professor lá no curso técnico colocou no quadro, olha, a gente vai criar um sistema que automatize determinado processo, e aí você começa a pensar, desenvolver soluções, como é que aquilo pode ser interessante, intuitivo, ter uma usabilidade, que é que o usuário consiga entender todo aquele contexto ali, como ele vai navegar dentro daquele contexto ali de interface, como aquilo vai ajudar ele, como aquilo vai trazer rapidez para os processos rotineiros do dia a dia. Então, isso é muito interessante. E, como eu falei, como as ramificações da tecnologia são muitas, a pessoa vai meio que automaticamente se destinando para alguma área, seja ela, hoje em dia a gente tem tanto o desenvolvimento, que é o programador,
você tem a parte de testes. Hoje em dia, antigamente você fazia o plano de testes e seguia aquele plano de teste com a área usuária e demonstrava através de evidência aquilo que funcionava. Então você tem a equipe de certificação, que é a equipe de teste. Hoje em dia a equipe de teste já está desenvolvendo para automatizar determinados testes, né? Enfim, é uma infinidade que se abre na sua frente, e se você realmente gosta disso, você realmente consegue entender que você tem talento para aquilo, você se apaixona pela área e continua e se aprofunda cada vez mais. Então, Legal. acho que o meu despertar foi esse. Foi descobrir que eu poderia automatizar processos, que eu poderia criar soluções para determinados problemas rotineiros de trabalho. Então, a partir daí, no técnico ainda, eu entendi que eu queria trabalhar com isso. Legal. O legal que você falou, que é importante, né, a gente frisar isso. A área de tecnologia em si, tecnologia da informação, ela é abrangente em si mesma, mas ela também é abrangente em todas as outras áreas também, porque hoje em dia tudo, né, tem a sua tecnologia, tudo depende da tecnologia, tudo está conectado, tudo tem automação, tudo tem sistemas. Então, é legal você falar que você queria trabalhar com direito e você acabou trabalhando com direito, mas na área da tecnologia. Isso é bacana, isso é legal. Essa é uma Acaba, possibilidade da você tecnologia, né? acaba aprendendo, não profundamente, claro, mas você Sim, acaba aprendendo ali muito com a regra de negócio do sistema manual que você automatiza. Né? Então você sim, consegue aprender muita coisa e eu acho isso interessantíssimo. Né? O profissional da tecnologia ele tem que estar preparado para isso, para estudar pelo resto da vida, porque ainda que, e isso é muito difícil, mas ainda que você permaneça em uma só linguagem o resto da sua carreira profissional, você vai precisar aprender regras de negócio de vários departamentos, de várias situações, sim. o que às vezes você precisa até aprender tanto outra linguagem, porque você não se forma em uma linguagem, no caso do desenvolvedor, né? E aprender também outras regras, outros fluxos, outros processos de diversos departamentos, diversas Bacana. áreas. Você está falando sobre sistemas, sobre alguns termos, às vezes, que são específicos da área, sobre linguagens, né? O que são essas linguagens? O que são esses sistemas? Como é que funciona o seu serviço em si, né? Quais são as funções de um analista de sistemas, de um desenvolvedor, né? A sua ênfase, programação, como é que funciona isso para a pessoa que está nos assistindo? Na área acadêmica, você acaba estudando um pouquinho de cada coisa e algumas áreas às vezes podem se confundir ali no meio acadêmico porque você precisa ter uma gama de informações para atuar no mercado, seja lá qual for a sua área de atuação, como analista, né, de sistemas, ou como analista de negócios, ou, enfim, como cientista de dados. Então, você precisa ter essa gama de informações. Claro que você vai se especializar em alguma dessas áreas e vai se ajustar também no mercado. Quanto maior for a organização da empresa que você fizer parte, mais específico vai ser o seu trabalho. Quanto menor for essa organização, essa empresa que você trabalha, talvez você não tenha essa especificidade tão grande assim e vai precisar desenvolver mais competências do que de fato você imaginou que faria apenas como um analista de sistemas, apenas como um desenvolvedor. Eu, quando iniciei a carreira, eu comecei, como a maioria das pessoas, com suporte, né? Um suporte primário, e aí quando a gente não dava conta ou não tinha permissão naquela máquina, você abria um chamado para um suporte de nível maior. E aí, dentro dessa oportunidade, eu já tinha muito interesse, já tinha feito o curso técnico em desenvolvimento, e eu me lancei nessa área, abri uma oportunidade, eu me coloquei à disposição, falei que eu gostaria e caí na parte de desenvolvimento, né? Me lancei nessa parte de desenvolvimento e fui para esse departamento de desenvolvimento. Na época, até com a linguagem ASP, e Caramba, a primária mesmo é bem antiga, e na parte de web. E comecei a desenvolver ali, foi aí que eu entrei na parte do jurídico. E logo depois fui para uma outra empresa na parte de contabilidade, previdência privada,
Depois disso, eu fui crescendo nessa segunda empresa e cheguei ao Java, a desenvolver na linguagem Java. E quando eu saí dessa segunda empresa e fui para a terceira empresa, foi com uma regra de seguro de automóveis, já com C, com a linguagem C. Vai vencer. E aí lá era uma DLL que a gente desenvolvia para rodar em várias interfaces, ou seja, tinham programas desenvolvidos em Visual Basic, até mesmo na alta plataforma, essa DLL era rodada em mainframes, e dentro dela tinha toda a regra de negócio, e essa terceira empresa era era a maior de todas, e ela tinha uma organização de estrutura Sim. muito grande dentro dessa equipe. Nessa terceira empresa, eu atuava somente com a regra de negócio, com o desenvolvimento para a regra de negócio. Eu falei tudo isso para chegar nesse momento. Nessas outras duas empresas anteriores, eu fazia o levantamento de requisitos, né? Eu fazia o estudo de caso de uso, fazia toda a parte de análise, eu Sim. desenvolvia, eu trabalhava com um banco de dados, eu fazia trigger, procedure, views, fazia modelagem das tabelas, né? Montava o plano de testes, realizava as evidências e entregava. Então, assim, era muita coisa para um profissional só. Eu costumo dizer que eu não me arrependo de ter passado por esse período, mas também não me arrependo de ter saído de lá na época, porque a cobrança era muito grande e era muita coisa. Quando eu caí nessa terceira empresa, trabalhando em C apenas com a regra de negócio, a gente tinha uma equipe muito estruturada e dividida. A gente tinha a equipe de certificação, a gente tinha a equipe de interface, que desenvolvia a interface principal desse sistema, e a gente trabalhava apenas com a regra de negócio. Então, a gente recebia os parâmetros de entrada, todas as variáveis, todos os inputs, as entradas, né, os dados, recebia, de acordo com a regra de negócio, a gente processava todos aqueles dados que a gente recebia e devolvia isso processado já com o cálculo, já com a regra. Se tinha alguma crítica, alguma impossibilidade, a gente também já apresentava em mensagens para evitar um cálculo errado ali ou uma situação que não pudesse. Então, para quem está iniciando, é bom você até passar por esse período onde você consiga trabalhar todas as áreas, ter uma experiência, um contato direto, ainda que seja mínimo, mas um contato direto com várias áreas para que você possa compreender tudo aquilo e entender onde você quer se especializar. Eu acho muito interessante a pessoa que está iniciando, começando, conseguir entrar em contato com diversas possibilidades, né? Para que ela possa entender em qual área ela melhor se ajusta, em qual área ela melhor se destaca, consegue ter um melhor contato, consegue avançar melhor, consegue se sentir mais realizada. Então, quanto mais experiente for essa entrada da pessoa no mercado que está começando agora, eu acho que melhor vai ser a tomada de decisão dela com relação a qual área de fato ela quer atuar. Se como um analista de negócio, se como analista de sistema, se como um analista de teste, um cientista de dados, um desenvolvedor. Legal. E aí, dentro disso, né, dentro disso que a gente está falando sobre essas infinitas possibilidades, você pode dizer para a gente quais são as áreas de atuações que existem dentro da análise de sistemas, ou até mesmo na área de tecnologia no geral? Vou falar dentro do Tá. analista de sistemas, por exemplo. Né? Você vai trabalhar ali fazendo um levantamento de requisitos, fazendo casos de uso, fazendo especificações técnicas. Então, o levantamento de requisitos são, inicialmente, para ficar de uma forma mais fácil a compreensão, você vai levantar todo o requisito que o usuário deseja. Então, se ele quer que o software dele realize determinadas ações, determinados processos, resolva determinadas coisas. Então, é aquele levantamento macro, nada muito específico. O que ele quer de fato que o software realize.
E aí, na especificação, e no caso de uso, você já explode um pouquinho mais isso, né? Trabalhando ali com processos. E na especificação, você pega cada caso de uso desse e você descreve o que ele vai fazer, com cenários principais e cenários alternativos também. Que são, geralmente, cenários alternativos são aquelas críticas, olha, não pode isso, não pode aquilo, é o que foge à regra, né? Sim. E o analista de sistema ele vai cuidar de toda essa parte para que o sistema continue, para que o sistema atenda aquilo que se propõe e para que ele continue essa documentação também, para que o usuário entenda como fazer, onde buscar determinada informação, o que fazer, como ele pode realizar de forma melhor o processo dele, e também das evoluções, que é algo muito importante. A gente costuma falar na nossa área que o sistema que não evolui, ele já está defasado, mesmo que ele atenda a área, porque uma empresa, ou mesmo que pensando macro, ou pensando micro, um departamento de uma empresa, ele evolui. Os processos em si sempre evoluem, sempre estão em evolução. E se esse sistema não tem evolução, olha, foi entregue, pronto, acabou aqui, é sinal de que aquele sistema já está defasado. Então, sempre precisa de evolução, sempre precisa automatizar mais, sempre precisa atender melhor os requisitos, sempre precisa permear melhor os processos do departamento. E se isso estiver sempre acontecendo, nunca vai parar de acontecer, porque a gente sempre descobre mais áreas que precisam de ser automatizadas, que às vezes, e muitas vezes, nem mesmo o usuário de negócio, ou seja, aquela pessoa que usa, usuário de negócio geralmente é aquela pessoa que usa o sistema de fato, o sistema desenvolvido para ela, ou é ela quem valida esse sistema para que um grupo muito grande, por exemplo, um sistema na web possa ser utilizado por quem navega. Às vezes, nem mesmo esse usuário de negócio ele consegue entender que ele pode automatizar determinadas áreas. Às vezes ele acha que não pode, não consegue, mas o analista de negócio, o analista de sistemas, ele vai dar essa noção, olha, você pode automatizar essa área, você pode melhorar isso, melhorar aquilo, né? Legal. Ou seja, o analista ele participa do processo pré, durante e pós também, né? Ali o Exato. desenvolvimento do software, né? Então ele cuida de toda a manutenção do software, né? De toda a produção, de todo o desenvolvimento. Isso, Ele tá nessas etapas, né? Em todas essas etapas. isso. Ele vai ficar ali entre o usuário, né? E entre o desenvolvedor. Ele vai Legal. proporcionar essa comunicação aí para que, de fato, a necessidade do usuário possa ser automatizada pelo desenvolvedor de forma eficiente. Legal. Você falou que você gostou muito, né, da área quando você teve ali um primeiro contato, quando você começou a estudar sobre e tudo mais. Você gostou da sensação, né, de poder construir, né, e poder ajudar, poder imergir, aprofundar, né, o seu conhecimento dentro dessa área. Quais habilidades, né, você considera para uma pessoa que deseja talvez estudar tecnologia, estudar e entrar para análise de sistemas? Quais habilidades você considera imprescindíveis para essa pessoa que deseja começar nessa área? Talvez eu vou frustrar algumas pessoas já de início. Algumas pessoas falam assim, eu quero trabalhar com computador, com máquina, porque eu não quero ter contato com pessoas. Mas é Mero engano, né? impossível. Ledo engano. Né? Lê do engano, porque você vai precisar trabalhar em equipe, né? O, o, o senso comum ele é muito importante. Eu acho que para qualquer tipo de trabalho, e na tecnologia não é diferente. Você precisa ter convergência, você precisa ter divergências. Existem vários caminhos para você solucionar um problema, e se você não tiver uma equipe, não tiver contraditório, você muitas vezes não chega à melhor solução, à melhor situação. Então é importantíssimo, tanto para quem faz o levantamento de requisito, que tem esse contato com os usuários, tanto para quem desenvolve, que precisa desenvolver em conjunto, né? Já está mais do que provado hoje, até com a questão de metodologias ágeis, que está muito em alta hoje, essa questão de desenvolver em grupo, isso é excelente, tanto profissional, para trabalhar em grupo, quanto para a empresa que
é interessante manter o conhecimento difundido, porque você precisa que um profissional tenha férias, um profissional às vezes precisa se afastar por algum motivo, seja de saúde ou qualquer um outro, ou quer assumir novos desafios em outra área, ou até mesmo nessa área, mas em outra empresa, por questão de carreira. Então, trabalhar em equipe é fundamental. Então, você precisa ser uma pessoa que se ajusta bem, que consegue ouvir uma, uma, uma opinião contrária que você tinha e consegue amadurecer isso. Isso é muito importante, né? Gostar de estudar é um segundo ponto, eu acho, porque, como eu falei, a tecnologia ela está sempre evoluindo e se você não estuda, se você não se aprofunda, se você não faz um novo curso, se você não lê, se você não pesquisa, você também vai ficar defasado igualmente ao sistema que não tem uma manutenção. Nosso cérebro, né? A gente também precisa ter manutenção, precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa se atualizar, certo? E uma boa intuição para a resolução de problemas, o que hoje em dia a galera tá um pouquinho de dificuldade nesse sentido aí. Às vezes as pessoas têm um problema e param por ali, olha, deu um problema, e agora? O mercado de trabalho ele precisa de pessoas que solucionam problemas, não que param quando o problema acontece e não sabem para onde ir. É muito importante isso. Eu costumo falar para as pessoas que me cercam, né? Às vezes até algumas pessoas estão começando, entrando no mercado de trabalho, mais próximos. Olha, vocês precisam aprender a chegar com solução. Claro, você não vai sair resolvendo de qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer custo, porque você pode fazer algo errado, daí a comunicação, daí saber viver em grupo. Mas você precisa que, ao ter um problema, ao encarar um problema de frente, você precisa entender que você precisa chegar, seja ao seu líder, ao seu gerente, ao seu líder de equipe, ou mesmo a um colega de trabalho, olha, eu estou com esse problema aqui, mas já vislumbrando algumas soluções, porque se você só chega com um problema, você também é um problema. Então você precisa saber que às vezes você precisa levar esse problema à frente ou acima, né, na horizontal ou na vertical, na horizontal seus colegas ou na vertical sua liderança, sua gerência, mas também chegar com uma solução. Olha, eu tenho esse problema, eu pensei nessa forma de resolver, nessa e nessa forma de resolver. Pode ser que nenhuma das formas sejam as ideais e tudo bem, a gente não é obrigado a saber tudo, mas pelo menos você já chegou com alguma solução, já raciocinou, já vislumbrou uma solução. O pessoal hoje em dia tem muita dificuldade de fazer isso. O mais fácil é parar, olha, tem um problema. E aí você está repassando o problema, não está cooperando com aquela equipe, com aquele departamento ou com aquela liderança, aquela gerência. Precisa cooperar. Então, 3 coisas básicas aí, resumindo, né? Trabalhar em equipe, gostar de estudar e ter uma boa intuição para a resolução de problemas. Acho que você fez uma tríade perfeita aí, pegou a espinha dorsal, né, da coisa. E realmente, fato, isso aí, tudo que você apresentou, é importante, né, para a galera que até está começando agora, que vem numa outra geração também, né? Como você citou, a geração às vezes tem essa dificuldade, a galera hoje tem essa dificuldade, muitas vezes para no meio do caminho, muitas vezes quer as coisas de imediato, e às vezes não vai acontecer de imediato, às vezes a resolução de um problema vem, né, com pensamentos, você pensar bastante, e hoje é uma coisa que está um pouquinho aí em desuso, né? Infelizmente, infelizmente. Cleone, como é que funciona o contrato de trabalho de uma pessoa que trabalha com análise de sistemas, né? Existem diversidade de proposta, de contrato, CLT, freelance, como é que funciona isso aí? Tem uma diversidade grande hoje em dia aqui, né, na área de tecnologia. É engraçado, né? Sempre que a gente fala de tecnologia, a gente tem uma gama de opções para assumir, tanto na parte de profissional e quanto na parte contratual também. Porque hoje em dia você pode trabalhar em CLT, né? Eu gosto muito desse regime, acho interessante. Você tem a questão da contratação como pessoa jurídica. Hoje em dia a gente já tem MEI, né, que é também uma pessoa jurídica. Sim. E você tem o freelancer também. O interessante também, e é bom falar sobre esse ponto, como você falou, a área de tecnologia é uma área muito grande, com
há muito o que fazer, há muito que evoluir ainda, e até para a profissão se estabilizar também, você vê outras profissões tem aí um certificado, né, um registro, acho que é a melhor palavra. Tem um registro, hoje em dia a tecnologia ainda não tem, você é diplomado, mas você não precisa de fato de um registro para trabalhar. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Tem muita gente que veio de outra área, teve contato com a área de tecnologia, eu trabalhei com pessoas assim, e se aprofundaram, viraram excelentes profissionais. Mas hoje em dia também acredito que nem vai ter, porque a demanda hoje é muito grande e muitas vezes essa demanda não tem sido suprida. Então, para quem quer iniciar com tecnologia, tem demanda para você, vem para cá, tem bastante trabalho, você não vai ficar desempregado, né? Isso é muito bom a longo prazo para quem pensa numa profissão. E aí você tem esses regimes contratuais diversos. Freelancer, ou seja, as empresas precisam, hoje em dia tem site, né, ferramentas aí onde você se cadastra e você pode trabalhar como freelancer, você especifica lá suas competências, o que você sabe, e você vai ser chamado para trabalhar um projeto para talvez nem um projeto muito grande, mas uma manutenção em um projeto, uma manutenção corretiva, nem evolutiva, ou alguma manutenção evolutiva dentro de um projeto já construído, a gente chama de sistemas legados, né? Que de fato surgem algumas pendências, mas que não tem mais as empresas desistiram daquela ferramenta, mas ela ainda é utilizada dentro de um departamento, então ela continua. E o freelance atua nisso. Às vezes o freelance também atua em grandes projetos. Olha, a gente tem esse projeto aqui, precisamos de pessoas aqui para resolver isso aqui, para desenvolver com a gente, e vai. E PJ, tem que tomar cuidado com esses regimes de contratação, mais por segurança do próprio profissional. Sim. Então, você precisa ser uma pessoa consciente do que você fazer. Existe a legislação trabalhista, você sabe a quantidade de horas que você pode trabalhar, você sabe que como PJ você tem uma determinada quantidade de dias que você pode trabalhar local, a maioria desses dias você tem que estar trabalhando fora dali, né? Você não pode, porque senão cria vínculo. Então, mas existem todas essas formas de contratação aí. A pessoa precisa ficar bem ligada no que pode, no que não pode, na sua segurança. Se você é um PJ, você tem que pensar que você precisa precificar o seu trabalho um pouquinho acima, porque você não vai ter as seguranças trabalhistas lá, como plano de saúde, como alguns benefícios, como 13º, como férias. Então você precisa diluir tudo isso nas suas horas trabalhadas para que você não fique defasado. Né? E o freelancer também, basicamente, é a mesma coisa. Então, se você não é uma pessoa muito organizada, que se planeja, melhor trabalhar como CLT. Se você é uma pessoa que se planeja bastante, consegue ali ter a sua reserva de emergência, como se fala, né? Consegue ter uma vida mais regrada, traçar planos aí a médio, curto, longo prazo. Você pode trabalhar como PJ, como freelancer sem problema nenhum. O freelancer geralmente é aquele que pega as suas horas. Ele até às vezes tem um vínculo trabalhista, ou como PJ ou como CLT, mas ele pega algumas partes do seu dia ali que estão disponíveis e vai fazer um outro projeto menor, alguma coisinha menor. Né? Mas tem todas essas possibilidades sim, e são interessantes demais. Né? É só a gente ter certo cuidado e planejamento para poder absorver todas essas formas aí, se utilizar bem delas e atender tanto a empresa que está precisando, quanto a nossa vida pessoal também, né? Legal, legal. A gente aqui, né, com esse vídeo, né, a gente alcança vários tipos de pessoa. Muitas vezes a gente vai alcançar pessoas que entendem da área, pessoas que são mais leigas. E aí eu quero fazer uma pergunta dentro disso. As pessoas muitas vezes podem ter dúvidas, né? Na sua função, né, no seu ofício. É necessário você estar em um local físico? Tem a possibilidade de ser algo home office, né? Ou até mesmo de qualquer lugar? Como é que funciona a sua função, o seu ofício na prática? O meu ofício na prática, ele é bem interessante. Eu gosto muito da forma que eu trabalho hoje. Né? 100% home office. A gente faz algumas reuniões presenciais, mas a maioria são videoconferência, como, né?
E eu viajo quando a gente, por exemplo, no caso de esporte, eu viajo quando tem alguns campeonatos que precise de estar um pouco mais de olho, estar um pouco mais perto, estar ali para se acontecer algum problema. Geralmente, o cliente ele tem esse medo, né? Embora vários campeonatos já rolaram sem a minha presença e de outros desenvolvedores que trabalham com a gente, mas eles gostam que a gente esteja perto, que a gente sinta ali o problema de perto e pense em soluções. Então, muitas vezes eu vou a campeonatos, faço essas viagens. Então, mensalmente a gente está em um lugar diferente do Brasil. Isso quebra um pouco a rotina, é maravilhoso, né, para a gente. E eu também gosto muito do home office, porque nesse trânsito do Rio de Janeiro, de passar 3, 4 horas dentro de uma condução, às vezes a gente se cansa mais no trajeto, no transporte, do que de fato no trabalho. Então, o home office veio assim para ajudar muito a gente a estar com a cabeça mais fresca, mais limpa, embora a gente precise tomar cuidado de não atropelar as coisas, porque você estando em casa, as distrações são muito fáceis, você perder o foco é muito fácil, e a gente precisa se policiar muito nessa questão. Mas se policiando, se organizando, é fato que uma hora ou outra você vai perder o foco, mas aí você precisa se policiar e voltar e se cobrar com relação a isso, porque nossa área também tem muito prazo e a gente precisa estar ligado nesses prazos e cumprir esses prazos, né? Interessante você falar sobre essa questão do home office. E muitas vezes essa dificuldade de se programar, mesmo sendo home office, é porque eu quero a próxima pergunta, né? Como é que costuma ser e como é que você organiza a sua jornada de trabalho durante o dia, trabalhando em home office, como você acabou de falar? Então, eu tento o máximo possível fazer a jornada de 8 horas. Confesso que ultimamente tem estado bem difícil, porque eu tô com um bebezinho, né, de 10 meses aí, e vai fazer agora dia 14, daqui a 2 dias, né? E até a gente se ajustar a essa nova rotina, né, você vê 10 meses e às vezes a gente ainda não conseguiu ainda totalmente, porque tem horário de sono, a criança ainda não está habituada, né, a esse mundo, como funciona, as situações, então são muitas atividades. Então, tem, hoje eu vou falar sobre a minha realidade, né? Sim. Antes era mais fácil cumprir essa jornada de 8 horas. É claro que antes também existiam alguns empecilhos, às vezes a gente trocava um pouco. Isso é normal, né? A gente é ser humano e tem as nossas necessidades. Se dá para você deslocar um pouco, e se você consegue cumprir com os seus prazos deslocando, trabalhando um pouco mais tarde, pegando esse horário da manhã um pouco mais cedo para resolver algumas coisas que você precisa, que só pode fazer dia de semana, acontece. Isso não tem problema nenhum. Eu costumo falar sobre isso com a minha equipe também. A gente sabe que a gente, Sim. né, o ser humano é composto não só de trabalho, não só de vida profissional, mas tem aí a nossa vida é dividida em várias áreas, diversas áreas, e a gente precisa, até para que a nossa vida profissional também esteja boa, dar atenção a essas outras áreas. Mas, respondendo aí, eu procurava manter essas 8 horas, mas às vezes precisava ajustar. Agora eu tenho tentado um pouco mais difícil porque não depende tanto só de mim, né? Então, tentado um pouco mais assim diversificado, mas nada que assim com uma boa disposição, com um bom comprometimento a gente não consiga. Às vezes a gente fica um pouco mais cansado, um pouco mais estafado, mas é da vida, né? São fases da vida que são muito Sim. boas também e que ao final de cada etapa, cada estágio, cada fase, a gente comemora e olha para trás e fala, olha, foi bom, Valeu, valeu a Thiago. pena. Verdade, verdade. Você falou a respeito da questão da jornada de trabalho e muitas vezes, né, acontecer de você precisar resolver, e esse chega a ser um ponto positivo, né, da profissão, que é essa flexibilidade, né? Exato, é um ponto muito positivo, essa flexibilidade, né? E é importante a gente não desperdiçar esse ponto positivo. Também costumo falar bastante isso, porque se você sempre deixa para depois, você acaba enrolando todo o meio de campo e aí uma coisa que era boa passa a ser ruim, porque É, você não soube trabalhar muito bem com isso. Então, é interessante que o profissional que trabalha home office tenha essa mentalidade e tenha esse comprometimento. sim, É bom porque a gente pode se utilizar, mas se a gente se utilizar demais, a gente pode transformar uma coisa que é boa
uma coisa que não vai ser tão legal assim, principalmente para a carreira de quem está atuando dessa forma, né? Então, mas é Legal. muito bom, é interessantíssimo. O trabalho home office, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceram. E esse movimento home office para a área da tecnologia também explodiu a partir da pandemia, como outras funções também? Eu acho que para a maioria explodiu a partir da pandemia. Eu tive a Sim. sorte de um pouco antes da pandemia, era híbrido, a gente chamava de híbrido. Uhum. Né? Lá A e cá. gente ia lá e cá, a gente ia presencialmente, fazia 2 dias lá, a escolha da equipe, né? Não de cada, mas era importante a equipe se reunir. Então a gente escolhia 2 dias na semana, estava lá. Na época, se não me engano, acho que foi segunda e quinta. Eu acho que foi isso, terça e quinta que a gente escolheu. Já faz bastante tempo. E aí eu tive a sorte do dono da empresa pegar a linha de ônibus que eu pegava. E ele teve uma experiência péssima. Creio eu que foi em horário de rush também, né? Aquele pico da saída do trabalho. E ele falou: aquilo é um absurdo, é desumano. Não, vamos começar a conversar, entender como que a gente pode fazer home office, porque realmente chegar aqui daquela forma, naquele estado, passar por tudo aquilo. Eu não sei se o carro dele deu defeito, na época ele precisou. Uma história dessa. E eu lembro que ele me ligou na condução ainda para falar. E, enfim, para mim foi ótimo, né? Que legal, ele já teve essa expertise mesmo antes da necessidade, né? Da Mesmo antes necessidade da global. necessidade. Quando aconteceu a pandemia, a gente já fazia home office. Pô, Então, legal. assim, o máximo que aconteceu foram morrer aqueles 2 dias de reunião, mas a gente transformou isso em reunião online, né, nessas videoconferências, e Sim, continuamos sem problema nenhum. Quando a gente já entende que há uma necessidade mais presencial, a gente marca e se reúne todo mundo sem problema nenhum. Isso foi muito bom. Acredito que para muita gente também está dessa maneira hoje em dia, né? sim, verdade. Cleone, como é que você vê o mercado hoje para a área da tecnologia, especificamente na área de análise de sistema? É muito disputado, é muito requisitado. Quando eu falo requisitado por parte do empregador, há muitos requisitos, pedidos, né? Às vezes a gente olha, tem muita vaga na área da tecnologia, mas às vezes falta pessoas capacitadas. Você concorda, discorda com isso? Concordo. Às vezes faltam pessoas capacitadas. Mas atualmente a defasagem do mercado não está tanto na técnica, na formação. Eu às vezes vejo assim, mas naquela tríade que a gente falou, né? De saber As trabalhar soft em skills, equipe. né? Oi? São as soft skills, né? Que são as É, habilidades de é, relacionamento. relacionamentos emocionais. Então, hoje, às vezes, você como recrutador, você precisa ficar mais preocupado com isso, com as emoções, com as habilidades emocionais, é, e a experiência de vida da pessoa, do que de fato com a técnica. Porque, assim, aprender uma ferramenta, aprender um processo, às vezes é mais fácil do que tratar emoções, né? É, então, agora, por um outro lado também, vamos ver pelo outro lado. É muito importante, não é você, agora eu sou emocionalmente estável, eu não quero, não vou me aprofundar, não vou estudar, não vou fazer nada, de forma alguma. Hoje em dia existe muita vaga, como você falou, mas os requisitos são enormes. Então, para quem entende que pelo menos consegue alguns daqueles requisitos ali, 50%, 80%, eu conheci pessoas que às vezes só não sabiam uma coisa e não mandava currículo. Não façam isso. Você não sabe apenas uma, ou se você sabe metade daquilo, ou 30%, envie o seu currículo, concorra àquela vaga, entenda que às vezes muitos dos seus, de quem vai disputar aquela vaga com você, pode também saber menos ou igual a você, ou um pouco mais, e a emoção dessa pessoa não ser bem tratada, não ser bem ajustada, não ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, e você ocupar aquela vaga, e aquele pouco que faltava, ou aquela metade que faltava, você com essa experiência, com esse contato direto com os processos da empresa, você vai conseguir absorver aquilo e vai conseguir caminhar bem. Então, seja uma pessoa emocionalmente equilibrada,
isso já é mais de 50% hoje, ou pelo menos 50%, e seja uma pessoa tecnicamente preparada para conseguir abraçar boas oportunidades. Porque a gente também tem muitas oportunidades, mas as melhores oportunidades vão ficar para quem consegue se equilibrar, se estabilizar emocionalmente e para quem consegue estudar, se aprofundar e se qualificar no mercado também. Então, são duas coisas muito importantes. Né? Trate seu emocional, seja estabilizado emocionalmente e seja competente tecnicamente. E aí você vai conseguir abraçar as melhores oportunidades de mercado, porque eu acho que de fato é isso que a gente quer. A oportunidade tem muita. Mas para a empresa é excelente encontrar uma pessoa excelente, e para quem trabalha é importantíssimo também encontrar uma oportunidade excelente. Então, eu acho que tanto o mercado quanto o profissional estão em busca dessa excelência e, às vezes, você pode não encontrar ou por medo de se lançar nas oportunidades, porque acha que não está preparado para aquilo, então se lança, ou por falta de equilíbrio emocional aí. Então, é importante tratar essas duas áreas. E se Legal, lançar, não ter medo. legal. E quais, assim, de forma resumida, mas quais requisitos hoje, linguagens, talvez de programação, aptidões, hoje está sendo mais cobrado, está em alta, talvez, em questão de procura, né, no mercado de trabalho, que você possa apontar aqui para a gente? Isso vai depender muito da empresa, né? Mas você tem o Node.js aí, que todo mundo já ouviu falar, né? Você tem o Java, que ainda tem bastante mercado aí. Você tem algumas linguagens também que geralmente são sistemas legados, mais antigos, que ainda têm uma manutenção, são projetos já implantados, mas que precisam de manutenções tanto evolutivas quanto corretivas. E aí você tem infinitas linguagens, desde COBOL, né, que é aquela linguagem, né, que todo mundo vê, tem Assembly hoje em dia ainda, Sim, né, até o C, o C++, e você tem outras linguagens que, porventura, vão surgir no mercado, vão ganhar mercado também, vão ganhar capilaridade. Eu costumo falar que quando a gente se forma, a gente não se forma em uma linguagem, a gente se forma como profissional de tecnologia e por isso é interessantíssimo você nunca parar de estudar e estar aberto a novas tendências, novas tecnologias, a novidades do mercado. A gente não pode estagnar, parar ou falar assim, olha, eu faço isso e pronto. Não, né? A gente é um analista de sistema, um cientista de dados, a gente é um analista de negócios, a gente precisa tá antenado e tá aberto a novidade. bacana, legal. Com o avanço das tecnologias, né, com o avanço da tecnologia em si, hoje está muito rápido o processo de avanço, né? Cada vez mais a gente vê isso tomando lugar, tomando espaço, as IAs, né? Serviços, sistemas automatizados. Qual é a importância para uma pessoa que deseja começar, né? Qual é a importância de estudar para a área de tecnologia, para a área de análise de sistemas? É muito importante você estudar para se estabilizar. Então, você precisa de uma boa teoria, você precisa de uma base boa, né, tanto curricular quanto específico, né, uma base geral quanto específica, e aí vai muito do que a gente conversou lá no início. Você precisa entender em que cenário você está de escolha profissional e também, dentro dessa escolha, as diversas áreas que a gente tem, as diversas ramificações que a gente tem. Então, quanto maior for o seu contato, não mais rápido vai ser essa sua decisão. Então, para você que está começando agora, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de mudar, de trocar, de ter contato com o máximo de aptidões aí, de necessidades que as empresas possam ter e você possa suprir. Com certeza você vai se encaixar melhor em alguma delas, vai compreender que se sente mais realizado em uma delas. Show de bola. Você falou a respeito da questão de trabalhar em home office, e aí, às vezes, a qualidade de vida é melhor, né? E aí, essa pergunta tem a ver com isso. Quais práticas você costuma adotar para com que você, né, tenha ali um zelo também pela sua saúde? Quais práticas você costuma adotar para que você também tenha essa manutenção também na sua fisiologia, também na sua saúde? Olha, não vou mentir para vocês. Então aqui eu já vou começar a falar que
Eu não tenho... Ultimamente, acho que a prática que eu tenho tomado assim, de melhor na minha vida é a água. Eu sempre fui de beber muito pouca água, isso me causou muitas Sim. crises renais, pedras no rim. E agora eu estou adotando a garrafinha, tá A sempre do meu garrafinha sempre ali lado, do lado para lembrar. para lembrar. E se você não tomar cuidado, ela fica cheia até o final do dia, né? Várias Eu horas sei porque eu isolado. também sou assim, tá? Eu sei porque eu também sou É. assim. E eu estou começando com a água, mas eu já fui de fazer exercícios, de frequentar academia, fazer aquela musculação. Hoje em dia eu tenho tendinite condromalácia nos 2 joelhos. E para gente que passa muito tempo sentado, é complicado, mas a gente Sim. precisa fazer exercício, a gente precisa caminhar ao final do dia, a gente precisa beber bastante água, a gente precisa, mas a gente faz muitas vezes? Não, a gente muitas vezes não faz. Então, Pegar um faça, sol, né, às vezes, pegar um sol, né? vitamina É, D. vitamina D, exato. Tirar o mofo, né? Como É muita gente complicado. fala, é complicado. Então, eu estou começando com a água, me policiando mais em beber água, mas eu vou chegar nos exercícios de volta, vou voltar a fazer. A gente precisa. Eu faço? Não, mas eu preciso começar a fazer. Estou errado. É importante frisar isso, porque como é um emprego, como é uma função onde a gente fica muitas vezes na tela do computador, sentado, né, a gente tem muita tendência a estagnar e muitas vezes não cuidar dessa parte física também, que é importante também para a nossa saúde. Qual conselho você daria, né, para o jovem que está cogitando a possibilidade de cursar na área da tecnologia? Você já deu bastante conselho aí, eu tenho certeza que você tem aí mais alguns conselhos. Então, o conselho que eu posso dar para quem está cogitando cursar é leia bastante. Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, né? Muitos dados, informação é diferente para a gente trabalhar com tecnologia, né? Então, você absorva muitos dados, transforme isso em uma informação de fato que seja interessante para você. Assim, cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem um ideal, cada pessoa tem uma expectativa própria. Então, converse bastante, procure saber de pessoas da área, tirar todas as suas dúvidas, assistir lives como essa, e compreender a expectativa versus a realidade. Se a sua expectativa condiz de fato com a realidade daquela profissão que você está aspirando, que você quer para a sua vida. Tente entrar em contato com alguma coisa desse universo, dessa profissão. Não sei se você pretende mais como um analista de negócios, ou um analista de sistemas, ou um desenvolvedor, um cientista de dados. Então, se você vislumbra já alguma área dessa, algum posto desse, comece a assistir vídeos, talvez uma videoaula aqui, outra ali, perceba se você está entendendo, está conseguindo se situar dentro daquele universo. Coisas básicas, nada muito profundo, senão você acha que é impossível chegar até lá. Nada é impossível, né? Para quem quer, para quem deseja aquilo, nada é impossível. Dia a dia você vai rompendo os seus limites. Então, procure assistir coisas básicas, mas interessantes, até você conseguir ter uma infraestrutura consistente daquilo que você deseja e partir para coisas mais profundas, talvez investir em um curso aí financeiramente, mesmo que seja técnico, ou um curso livre que seja daquela área, para que você possa entrar em contato direto de fato e enxergar aquilo de forma que você consiga decidir. É isso que eu quero para minha vida toda? Ou não é isso que eu quero para minha vida toda. Foi legal, foi bom. Às vezes vai ser uma coisa interessante, mas não vai passar do interessante. Às vezes vai até te ajudar em outra área totalmente diferente, e tudo bem. Ou às vezes você vai descobrir que aquilo é o que você quer para a sua vida inteira, aquilo é o que você quer se aprofundar, você vai se realizar com aquilo, como foi com a minha história, e vai seguir em frente, e vai ser ótimo. É uma área muito promissora, não para de evoluir, e a gente também como profissional não para de evoluir, tem muita chance no mercado, muita vaga. Eu não me arrependi até hoje. Então você que tem esse desejo, eu convido você, vem para cá. Legal. Leonir,
Eu acho que o que você fala, o que você falou aí nesse final é bastante importante, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e tem interesse na área. É a questão da identificação, né? Você precisa gostar, você precisa se interessar, você precisa sentir aquilo ali como algo que você é vocacionado, é algo que tem as suas dificuldades, e as dificuldades, eu costumo dizer aqui, até no Avali, né, que tem para qualquer área, né? Toda área, não tem nenhuma profissão que seja fácil, não tem nenhuma profissão que vai acontecer no estalar de dedos, então a gente precisa assim, se esforçar e ter perseverança, mas precisa também se identificar, que foi o que você falou aí. Esse foi o Cleoné Mello. Cara, foi muito bom te receber aqui, tá? O papo foi muito legal, foi muito fluido, ampliou muito os horizontes, eu tenho certeza. Para quem deseja entrar na área, para quem talvez esteja pensando, né, em entrar na área. Eu queria te agradecer, tá? Queria te passar as considerações finais. Fica muito à vontade aí para falar. Se quiser também divulgar a sua rede social, alguma coisa do tipo, pode ficar à vontade. Tá ótimo. Eu que agradeço a Avali Realize, agradeço a você, Thiago, a Ju também que entrou em contato comigo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa, é muito interessante. Espero poder ter contribuído de alguma forma para quem assiste, para vocês também. Enfim, você falou que iria aproveitar bastante essa nossa conversa, espero E ter sanado aproveitei. algumas dúvidas, né? E obrigado. O meu Instagram é Cleoner, que é o meu nome, .m.c, que são as iniciais do meu nome, Melo Cardoso. Algumas pessoas acham que é MC, não, não é. Cleoner.m.c, né? Que são as minhas iniciais. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre uma área que eu atuo e que me realizo hoje. Muito interessante, eu gosto muito. Para mim foi um prazer conversar com vocês sobre essa área. E obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo Legal. trabalho de vocês também, que é muito interessante. Deve estar ajudando muita gente, com certeza, a se entender, a se posicionar, a seguir uma área que é muito importante. Né? Algo que não tem como a gente fugir, que é a nossa vida profissional, que precisa estar bem alinhada, bem ajustada e bem planejada também. Então é muito importante um bate-papo como esse, uma conversa como essa, com certeza vai estar ajudando bastante gente aí, e eu tive o privilégio de participar disso. Obrigado. A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza também que todas as experiências que o Cleone passou aqui para a gente, todas essas dicas, conselhos valiosíssimos para essa área da tecnologia que tem crescido, como ele falou ali, para mim foi bastante assim contribuidor, né? Eu conseguia assimilar tudo aqui, foi bastante, me faz crescer mais ainda. Você também, que talvez esteja sendo alcançado por esse vídeo, ou conhece alguém que possa se interessar, envie esse vídeo para alguém, deixa seu like, deixa sua curtida, seu comentário aqui, e em breve a gente terá mais alguns programas, mais algumas entrevistas do Avalie e Realize. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.